Uma outra coisa é, tipo, uma pessoa que tem a sua vida privada e aí eu, na casa dela, falo, sua gorda. Não, isso, evidentemente, você não faz isso. Então, meu ponto... Acho que é você não falar o que pensa pra mulher chegar achando que você é uma coisa e chegar lá e vai ver que não é. Na verdade, é só o ponto de que... esse argumento de que você tem que tomar cuidado com o que você vai falar, porque você pode ofender alguma pessoa, é muito levado em consideração, nesse sentido, só a mulher. Porque, outra vez, o homem também. Você vai me chamar de qualquer coisa, o que a gente vai fazer? Eu concordo, mas eu entendo o lado dele também, de que a mulher é mais sentimental e... Mas é aquela coisa também, isso não acontece só com mulheres, com homem também. Sim. Nós vamos atrás do conteúdo para nos sentir ofendidos. Que automasoquismo é esse? E essa é uma. A gente chegou aqui, eu falei pra você que eu não gosto de ficar vendo conteúdo de pessoas que eu não conheço pessoalmente. Essa é a dieta que eu tenho de redes sociais comigo mesmo. Então, eu acho incrível como as pessoas não têm a habilidade de simplesmente ver algo na internet que não gostou, que não foi do agrado dela, e simplesmente passar aquilo. Não, precisa ficar comentando e precisa deixar aquele negócio remoendo o tempo todo. Eu realmente, se eu fosse fazer isso, eu não saía do meu telefone, porque a maioria das pessoas no mundo eu não concordo com elas. E o que eu vou fazer? Vou ficar fazendo o papel da vítima? Me ofendeu. Outro assunto que eu queria trazer aqui, que logo no início o Thiago trouxe aí o exemplo do Frank Sinatra e tudo mais, a questão lá da sedução, que como os tempos mudaram, né? Hoje em dia fala-se muito na parte do feminismo, coisa que antigamente, por mais que ele tenha surgido há décadas atrás, era fraco e hoje está muito em evidência, principalmente na mídia. E assim, isso é um assunto que une tanto homens e mulheres com críticas ou elogios sobre esse tema, e aí eu queria ouvir a opinião de cada um de vocês sobre essa parte, né? O feminismo realmente, hoje, ele traz benefícios para a sociedade, ele realmente traz uma união para homem e mulher, ou realmente ele é apenas aquela questão de separar as pessoas? Queria que vocês explicassem. O problema é rotular as atitudes, né? O que é feminismo? Acho que poucas pessoas no planeta conseguem definir o que é isso. Para mim, o maior problema é o vitimismo. Tanto homens quanto mulheres, o vitimismo é que está enfraquecendo movimentos interessantes como o feminismo. Então, se você mistura feminismo com vitimismo, a gente tem um problema muito sério. Que é o que a gente está vendo na mídia aí, né? Eu estou vendo o pessoal atacando o Cauã Raymond, estou vendo aquela menina do The Noite, Juliana. São exemplos para mim de puro vitimismo. São pessoas que estão simplesmente falando assim, olha, aconteceu isso, desse jeito, a pessoa é desmentida nacionalmente e continua com o discurso vitimista. A coisa do eu fui vítima disso, eu fui vítima daquilo, outra coisa que está acontecendo em vários relacionamentos. O cara termina o relacionamento, a mulher fala, esse cara é tóxico, esse cara foi agressivo, esse cara fez isso, esse cara fez aquilo. Ok. Por que na atitude tóxica, quando ela se sentiu agredida, quando ela se sentiu desrespeitada, ela não saiu do relacionamento e falou, esse cara é um cara tóxico, ele tem tal atitude, eu saio do relacionamento. Como que acontece? Esse cara me deu um pé na bunda, eu tentei ficar com ele várias vezes, não consegui, agora eu vou começar a falar mal dele e vou me vitimizar. Essas pautas são misturadas ao feminismo e não poderiam ser. Isso não poderia ser misturado ao feminismo. O que é o feminismo? É a busca por igualdade social das mulheres. A gente sabe que essa igualdade nunca vai chegar. Eu tenho certeza que a maioria das mulheres não quer igualdade. Mas são coisas como equiparação. Nós somos iguais. Exatamente. Mas são coisas como equiparação salarial, são coisas como essa cobrança social pelo que a mulher faz com o corpo dela. Então, sobre isso, eu sou totalmente a favor dessa vertente do feminismo. Mas quando passa para vitimismo, o problema mora ali. Eu concordo com você. Essa questão acaba sendo até ruim para a mulher que realmente precisa daquela lei feminista, como exemplo a Maria da Penha. Tem a mulher que faz uma falsa acusação e o cara ainda acaba sendo condenado. Por exemplo, você citou sobre o Reino Unido, eu acho que eu já comentei com o Is, que tem um amigo meu lá que conta, que ele mora lá, que se você olhar para a mulher e a mulher chegar para a autoridade e falar que você olhou para ela com um olhar de desejo, você é preso na hora. E não está longe de aqui ser assim também, com tantas leis sendo aprovadas desse jeito. Eu acho que tudo tem que ser provado, né, para aquela lei ser aplicada e ser justo para a mulher que está sendo ferida daquela forma. E essa questão do vitimismo pode ser usada dependendo da lei feminista que tem. Então, o homem acaba sendo prejudicado algumas das vezes. Você concorda?
Juridicamente eu vejo que há muitas leis feministas aqui no Brasil e assim, a maioria delas é anti-homem, né? Não sei se você pode vou dar um dado pessoal para vocês. Eu já atendi mais de 1.000 mulheres individualmente. Mais de 80% dessas mulheres já foram abusadas. A gente tem uma epidemia de abuso sexual. E eu estou falando da infância até a mulheres mais velhas. Esse número ele é tão alarmante que as autoridades, né, assim, junto, né, com as pessoas que podem formar essas leis, precisam fazer algo quanto a isso. E é óbvio que o reflexo dessas leis é esse tipo de coisa. Vai acontecer injustiça. Mas o que eu acho que não poderia se normalizar é o fato de a grande maioria das mulheres já ter sido abusada. Isso não pode ser. A gente não pode viver nessa sociedade. O debate tem que ser muito mais sobre vamos acabar com o abuso sexual que destrói a vida da pessoa, do que estão acontecendo injustiças. Óbvio que eu não quero que aconteçam injustiças, mas se a gente for colocar o que é prioridade, a gente acabar com essa epidemia de feminicídio, de abuso, de violência doméstica. Isso é um número alarmante, muito mais do que essas injustiças. Não, é que eu vejo que a gente está conversando, né, sobre leis feministas e tal. O fio da meada que a maioria das pessoas acaba não percebendo, e não vou mais para o âmbito político propriamente do que o âmbito de relacionamentos, é porque isso muitas vezes, essas leis, né, como por exemplo Maria da Penha, essa lei não é desenhada para resolver um problema, que sem dúvida nenhuma existe, né, como você bem relatou, até agora, não sei se vocês acompanharam aqui em Belo Horizonte, mas em São Paulo teve uma menina que saindo do metrô foi abusada lá e o cara matou ela depois. Nossa, um crime horrível. Então, seria idiota da minha parte falar que isso não existe ou que isso não acontece. Acontece e acontece mais. Um caso já é demais. Só que, voltando para o que eu estava falando das leis, elas não são desenhadas para resolver um problema. Elas são desenhadas para fazer com que te dê uma falsa impressão de que esse problema está sendo resolvido ou de que a partir desse momento você está sendo mais resguardada pela lei. Quando, na verdade, não é isso. Não é isso que está acontecendo. Os políticos, os caras ali que põem a lei, eles não têm interesse nenhum em fazer com que a sociedade melhore de forma geral. O interesse deles é único e exclusivo de se auto-beneficiar com a posição que eles têm. Então, muitas vezes esses discursos são jogados na mídia ou nas redes sociais e pra gente ficar debatendo essas ideias de que é homem contra mulher, mulher contra homem. Quando não, a própria criação, eu não vou falar que é uma lei feminista, mas por que a gente deveria ter um certo tipo de punidade diferente se você mata um homem ou se você mata uma mulher? Não tem necessidade nenhuma. Você cometeu um crime. Só que daí o que acontece? Quando você ramifica, né? Você coloca pequenas diferenças entre nós como sociedade, quando você gera esse debate que nunca chega a lugar nenhum e você não tem o problema resolvido. E a gente fica aqui em podcasts, em entrevistas, e vai passar lá na Globo, na CNN, como essa notícia, e aí o político assinala para uma ala de pessoas, e na verdade o problema não está sendo resolvido. Então mais do que propriamente ficar debatendo se essa lei é feminista, se essa lei é justa, na prática, elas não fazem o que elas são desenhadas supostamente para fazer, que é punir aqueles que cometem esses crimes e, através da punição também, inibir aqueles que possivelmente têm a vontade, ou o desejo, ou a doença de cometer esses crimes. Então eu acho que no final das contas essa é um debate, né? Muito mais, uma conversa muito mais importante do que ficar essas leis aqui ou aquelas leis ali. Pode falar? Na sua mentoria, você que mentora muitos homens, você já viu homem que já teve problema com esse tipo de lei, de separar, a mulher ficar com tudo, esse tipo de coisa? Relatos assim? Então, não, assim, digamos, nos casos mais extremos que você, sem dúvida, escuta por aí. Eu nunca tive, assim, contato de mentoria com um cara que passou maus bocados juridicamente por causa de uma mulher. Mas já tive alguns casos, de repente, de um cara que passou por algumas situações que, se tivesse sido o oposto, ele, sem dúvida nenhuma, estava na cadeia. Algo do tipo... Por exemplo, agressão, né? Ou algum tipo de chantagem, até mesmo financeira, emocional, né?
mas de forma geral ele acabou se livrando daquilo. Nunca... As leis deveriam ser sem olhar o gênero, né, cara? Mas aí que tá, eu não vou fazer esse argumento, como eu sei que tem muito red pill bitolado que faz, que mas se isso o homem faz por uma mulher, ele vai pra cadeia, ou se uma mulher faz isso com um homem, ela não vai pra cadeia. É que, tipo, eu gosto de assumir responsabilidade. E eu não quero depender do governo para decidir se eu devo ou não ir pra cadeia. Eu prefiro não fazer nada de errado para eu não ter que ir pra cadeia. Então, nesse sentido, nos relacionamentos, o que eu falo? Se você se envolveu com uma mulher que te causou qualquer tipo desses problemas, a culpa é sua. A culpa é sua. Você deveria ser um cara mais inteligente de perceber que essa mulher iria te trazer esses problemas. E aí eu posso falar não só da minha vida pessoal, mas como de outros amigos e mentorados. A maioria dos homens que eu me interagi na minha vida nunca tiveram problema nenhum com mulheres. Muito menos jurídicos. Então, se você se encontra numa situação como essa, de que a mulher fez um inferno na sua vida e chegou a vias de fato juridicamente, você é um idiota. Você é um burro. A responsabilidade é sua. E como você orienta seus mentorados a identificar que a mulher vai fazer uma parada dessa? Então, é o que a gente estava falando aqui anteriormente, né? É nessa hora que, inclusive... Como saber se a mulher é uma filha da puta ou não, ou a mulher certa? Aí que tá. É nessa hora que muitos coaches, eles falam, não tem como saber. Claro que tem como saber, caralho. Você pergunta pra uma mulher, fala assim, me fala sobre os seus relacionamentos passados. Se ela te conta 3, 4... Isso também se aplicaria pro homem. Se ela fala sobre os relacionamentos passados dela, onde todos os ex dela foram tóxicos, manipuladores, e ela é sempre o anjinho da questão... Eu já tive encontros com mulheres que eu cheguei pra ela e falei assim, você sabe que o único denominador comum de todas as suas relações é você. Então, se todos os seus ex são completamente loucos, eu tenho uma notícia pra te dar. Então é isso. O que acontece? O homem é idiota também. O homem é completamente imbecil de ficar se envolvendo com uma mulher somente porque ela é gostosa. Porque ela tem a bundinha gostosa, porque ela transa com ele gostoso. E aí ele não pra ver todas essas questões que a gente tá trazendo aqui. O passado dela, se essa mulher é uma mulher que vale a pena se envolver num relacionamento, porque ela te respeita, porque ela passa confiança, porque ela não vai ser uma mulher que vai desaparecer no meio da noite, não vai dar uma mensagem pra você. E aí o que acontece? Ele se envolve com essas mulheres que vai causar um inferno na vida dele depois. Você então concorda, é culpa Titi? sua. É importante... Eu concordo. Assim, existem maneiras de tirar essa informação naquela condução da conversa mais interessantes do que simplesmente perguntar o passado da pessoa. A gente consegue descobrir de uma forma mais gostosa. Mas tem uma coisa, cara, que eu queria te falar. Faz diferença, velho. Faz diferença o que a gente fala aqui, que a gente fala todos os dias nas redes sociais. Essa ideia de que essa discussão não vai levar a nada, as leis não vão mudar, o tempo mostra que não é assim. Há 20 anos atrás eu falava de coisas e pensava coisas que nunca iriam acontecer, que hoje são realidade. E só se tornaram realidade pelo debate. As leis nunca vão ser da forma que a gente quer, porque elas estão aí para favorecer todos e não o que a gente pensa. Nada é fácil de resolver, as coisas são extremamente complexas. Entender essa complexidade só facilita isso. Esse é o meu. Eu não acho que é difícil assim. Você vê países aí que resolveram esses problemas, não é complexo. Se a gente parar para pensar que você acha uma coisa, eu acho outra, já ficou complexo. Se a gente joga isso em milhares de pessoas... Aí se eu te dar casos, se eu te trazer exemplos de que eu provo que a minha ideia, né? Como, por exemplo, eu vou nesse ponto em concreto. Você viu alguma coisa que está acontecendo em El Salvador? Vi. Que eles do dia para noite. Do dia para noite resolveram 99% dos problemas de violência no país. Você vai me falar que não é complexo, que é complexo? Não é complexo. O que não tem é vontade dos políticos. O que não tem é vontade de falar, vamos resolver esse problema aqui. Não tem.